É necessário que a gente entenda o seguinte: nós vivemos em um tempo de tragédias, certo? Uma tragédia moral, uma tragédia intelectual, doutrinária, civilizacional, certo? Que abrange todos os espectros políticos da nossa sociedade. Então, nada está salvo, seja a direita, seja a esquerda, liberais, conservadores. Hoje tudo está contaminado por uma tragédia, por um caos, que é o objetivo que eu quero explicar hoje na nossa palestra, certo? E o porquê que disso acontece? Qual que é a fundamentação para toda essa situação? Que nós temos o resultado de toda essa tragédia é uma política fragmentada que não tem como compromisso o bem comum. Por quê? Porque se nós observarmos a nossa sociedade, ela há pelo menos 550 anos, ela vem sofrendo um processo de destruição filosófica. Toda a política, desde Aristóteles, desde São Tomás de Aquino, que são os dois grandes pilares da formação política no Ocidente, Santo Agostinho também, mas em uma menor escala, ela se dava numa certa ideia de realismo filosófico, realismo enquanto metafísica, ou seja, a preocupação com o ser das coisas. E o que nós vemos hoje, desde pelo menos 1300, 1400, é que o nominalismo, que é uma outra corrente filosófica, ela tomou conta de toda a sociedade. Hoje, mesmo aquelas pessoas que se dizem conservadoras, mesmo aquelas pessoas que se dizem que são católicas praticantes ou bons cristãos, eles de algum modo sofrem a influência do pensamento nominalista, queira eles ou não. Eles já estão nossa sociedade já está tão enfronhada nessa filosofia que aí eles quase que precisam explicar a água para um peixe. É difícil para um peixe saber o que é água porque ele vive ali. É difícil você ver o nominalismo em uma situação de que você está imerso quase que o tempo inteiro nele. Então, quando nós estamos tratando a respeito da filosofia e dessa fragmentação, é porque este princípio vai nortear todas as demais revoluções, todas as demais revoltas da nossa sociedade. E o que é típico no nominalismo? A fragmentação, porque fragmenta o ser, não vê mais o ser com a sua integridade, com a sua inteireza. Por exemplo, eu tenho este meu passador de slides aqui na mão. Este passador de slides aqui, ele tem uma causa final, ele tem uma causa eficiente, ele tem uma causa material e ele tem uma causa formal. Todas as coisas na nossa civilização, tudo que foi criado pelo Criador, ele tem sempre essas quatro causas. E ele tem a ideia de ser de substância e de acidente, certo? São dois conceitos importantes para a filosofia e para a metafísica. O nominalismo, quando ele vai analisar as coisas, ele rompe com as quatro causas, não existe mais uma finalidade, ou se existe uma finalidade, ela é plenamente supérflua, não existe mais uma causa material, uma causa formal, e também a causa eficiente fica mais ou menos comprometida. Então, o que nós vemos hoje na nossa sociedade como um todo é uma fragmentação completa do ser, daquilo que a gente está analisando enquanto sociedade. E a política não é diferente, ela vai passar pelo compromisso com o bem comum, ficando cada vez menos evidente, cada vez com menos força, e era o bem comum o grande norteador dessa civilização que a gente supõe chamar de civilização ocidental. Civilização ocidental ela foi fundada politicamente no bem comum. Ela não foi fundada em outros princípios, em outras ideias, ela foi simplesmente a política, o objeto próprio da política para São Tomás de Aquino e para Aristóteles é o bem comum. Então, quando nós observarmos esses rompimentos, essas dificuldades que vão se apresentando na modernidade para a nossa civilização, obviamente a gente já está se afastando do bem comum. E um outro ponto é que nós precisamos voltar aos fundamentos para construir uma civilização. Por quê? Se nós vemos hoje, a gente está basicamente vivendo momentos de barbárie. Eu não sei se vocês viram recentemente o que aconteceu na França, que tem como o tripé igualdade, liberdade e fraternidade. Essa nação que outrora já foi filha do bem comum, agora já está se afastando completamente, colocou na sua Constituição a questão do aborto. Que o aborto é um direito constitucional, ou seja, temos na Constituição da grande nação francesa
que matar bebês nos ventres de suas mães é plenamente possível. Constituinte, declarado por conta dessa fragmentação e por conta de que todo o bem comum já não existe como um fim próprio da política. E, recentemente, o presidente recém-eleito de El Salvador, o Bukele, ele falou o seguinte no Twitter, que uma nova Roma precisa ser construída. E ele é talvez uma das pessoas que mais estão entendendo o problema político e o problema filosófico que a política em si está passando. Então é necessário que a gente construa uma nova Roma. Por que uma nova Roma? Porque uma boa parte daquilo que a gente entende como civilização ocidental, como civilização cristã, ela está fundada nessa cidade, que nos trouxe o direito, que nos trouxe as estruturas militares, que nos trouxeram tudo isso. Então, de alguma forma, nós precisamos remontar a sociedade, porque com esses princípios, com essas condições que nós estamos vivendo hoje, certamente podemos dizer que tudo está fracassado, tudo está ruindo. Uma notícia para vocês, só a título de informação. França enviando tropas agora para a Ucrânia, colocando tropas lá na Romênia, que é um país membro da OTAN, e cada vez mais os discursos, tanto do seu primeiro-ministro quanto do Emmanuel Macron, cada vez mais insuflando uma possível guerra mundial. Então, nós vemos este tipo de coisa acontecendo debaixo de nossos olhos, uma coisa que eu tenho certeza que pessoas aqui têm dificuldade de imaginar como foi uma Segunda Guerra Mundial, o desastre de uma Segunda Guerra Mundial. Agora, imagina uma Terceira Guerra Mundial, imagina como que a gente poderia levar essa nossa civilização a ruir completamente com bombas atômicas, e aí pode vir o que acontecer. Então, nós estamos neste caos político, que vai abrangendo desde todos os aspectos da sociedade. Isso se reflete em algumas questões que a gente pode trazer para meditar aqui. Vejam, vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história desse país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte deste país um ministro comunista, companheiro da qualidade de Flávio Dino. Ora, se nós queremos realmente levar algo a sério, ser um país sério, ser uma civilização séria, isso aqui já deveria ser o suficiente para a gente colocar a nossa inteligência de forma cada vez mais... Isso é um absurdo. Como é que a gente pode achar normal um ministro comunista dentro de uma Suprema Corte, sendo que essa ideologia, somente no século XX, foi capaz de ceifar a vida de mais de 150 milhões de pessoas? E tem gente que não fala absolutamente nada sobre isso. Nós estamos vivendo uma situação de quase loucura, de quase surrealismo. E isso é um ponto muito importante que a gente precisa levar. Como é que a gente acha normal e não fica o tempo inteiro contra isso, com todas as nossas forças, com essa ideologia e com esse tipo de coisa? Isso é impraticável. Uma outra frase. Já falei que sou imorrível, já falei que sou imbrochável e que também sou incomível. Um presidente como Bolsonaro falou isso. Falou isso em uma manifestação de momento ali com os repórteres, com as pessoas, e ele acabou dizendo esse tipo de coisa, certo? Pode ter sido uma piada? Pode ter sido uma piada, mas aqui a gente já vê a fineza de moralidade. A gente já vê a fineza do caráter e da alma desse sujeito para que a gente possa compreender o que de fato está sendo no filho. Então, dois exemplos aqui, de direita e de esquerda, certo? Os dois estão completamente destoando daquilo que é o ideal que vocês daqui a pouco vão conhecer, porque a gente vai entrar mais a fundo nesse sentido. Outra frase, não tem o chefe, não tem um intermediário. Quem disse essa frase foi Arthur Lira. Ou seja, essa revolução que começou lá atrás, falando a respeito de liberdade, falando a respeito de ver as nossas liberdades individuais, a nossa Constituição, que se diz social-democrata, mas também com bastante peso do liberalismo, chega a produzir uma frase como essa. Não tem o chefe, não tem o intermediário. Virou Deus, por acaso? Virou uma pessoa que é capaz de suplantar tudo e todos para atingir os seus interesses? Este é um ponto importantíssimo que nós precisamos tratar se nós queremos reconstruir uma civilização. E por fim, coloquei
Tem uma frase aqui, é uma decisão difícil, pois não concordo com nenhum dos dois. Quem falou isso aqui foi o João Almeida no tempo da eleição de 2022. A qualquer um que seja eleito, serei oposição desde o primeiro dia. Mas meu direito de oposição tem mais chance de ser preservado com Lula do que com Bolsonaro. A cabeça desse sujeito, para falar uma coisa como essa, reflete um completo desconhecimento da história de qualquer tipo de coisa. Porque se nós estávamos falando aqui de um ministro comunista e de toda a ideia do comunismo no século XX, como é que ele pode falar uma coisa como essa, sendo que o Bolsonaro, apesar de a gente ver o que ele está dizendo aqui, ele não tem esse apelo ideológico que ele teve, certo? Então, enquanto alguns estão utilizando ideologias nefastas, alguns estão utilizando ideologias que vão frontalmente contra o bem comum, tem pessoas que realmente estão passando o pano e não estão compreendendo a realidade de toda a nossa sociedade. Isso é um problema muito grave, porque se não é apenas a ignorância que é um problema, também pode ser covardia ou malícia. Então nós estamos vivendo um mundo de covardia, de malícia, de ignorância, e tudo isso precisa ser iluminado, tudo isso precisa ser revigorado. Felizmente, a história nos traz exemplos luminosos, exemplos que vão nos apontar direções maravilhosas. Mas alguns podem perguntar, Thatcher, Reagan, líderes, bastiões do conservadorismo no século XX, a Margaret Thatcher ali na década de 80, o Reagan também ali na década de 80, combatendo o comunismo, mas foi esse mesmo pensamento liberal, este mesmo pensamento que gerou os comunistas, que gerou toda essa situação. As nossas constituições modernas são todas baseadas em alguma forma no liberalismo, mesmo que você possa falar, no liberalismo clássico. Não, a consequência de um individualismo exacerbado vai gerar uma contraposição direta do comunismo, do socialismo e de todas as outras correntes que virão para frente.